Olá, galera! Que alegria encontrar novamente com vocês para essa aula de número 17. Um grande desafio, né? Reações orgânicas. Então, aqui nós vamos dar sequência à reação de substituição, que é a parte 5, né, da nossa matéria aqui. Reação de substituição em derivados de benzeno hoje. Né? O que quer dizer isso? É quando a gente tiver algum grupo ligante ao anel aromático. Logo na introdução da nossa aula aqui, eu quero destacar aqui algumas moléculas, né? Coloquei apenas duas moléculas, mas quero dizer que essas reações elas são de grande aplicação no cotidiano. Então eu escrevi aqui, né, que ela é muito utilizada na agroquímica, na indústria de medicamentos, na indústria farmacêutica, para a síntese de uma série de medicamentos. Na refrigeração, né, são gases, né, os chamados CFC, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, também nos produtos de limpeza, nos agrotóxicos tão falados, tão temidos, né? Muitos nocivos ao meio ambiente, inclusive à saúde, né? Mas enfim, faz parte inclusive da construção civil. Eu destaco aqui também na indústria bélica, né? Então eu destaco aqui o trinitrotolueno, tão famoso, né? Utilizado como explosivo. Mas a gente não pode pensar nos explosivos somente como na indústria bélica. Temos que pensar também que os explosivos eles são importantes na construção civil, principalmente, né, na abertura de túneis, né, na construção de pontes, na construção de barragens. Né? Então os explosivos eles têm grande importância na construção civil. Então a gente tem que destacar também que esses explosivos muitas vezes se utiliza da reação de substituição. Tá bom? E aqui eu coloquei o DDT, um inseticida, né, que já foi proibido há muito tempo, e só em 2009 o Brasil proibiu, né, que é por causa do efeito à nossa saúde, ele é cancerígeno, né, mas por muito tempo ele foi utilizado, né, no combate, inclusive, da malária, no controle de pragas, inclusive também nas residências domésticas e também na atividade na agricultura e nos centros urbanos no controle contra insetos. Enfim, só para destacar para vocês que as reações de substituição ela tem grande aplicação no nosso cotidiano, certinho? Mas hoje nós vamos falar, né, da reação de substituição em hidrocarbonetos aromáticos com a presença de um grupo ligado ao anel, ou seja, né, quando a gente tem aí os chamados anéis aromáticos ramificados. E a gente sabe que determinado do grupo ligado ao anel aromático, ele pode favorecer, então a gente sabe o anel aromático é constituído de 6 átomos de carbono, né? Então a gente tem uns grupos que podem favorecer a reação e quando favorece, ele se dirige, né, à substituição no hidrogênio na posição orto e na posição para em relação ao grupo ligante, tá certo? Então, esses grupos são chamados grupos ativantes. E nós temos também os grupos chamados desativantes ou metadirigentes. Quando eu tenho um determinado grupo, né, ligado ao anel aromático, eles normalmente não favorecem a substituição, mas quando a substituição ocorre na posição meta aqui do anel aromático em relação ao grupo substituinte, certo? Então, muito bem. Então, aqui, esses grupos, por que acontece essa substituição, essa variação na posição orto, para e na posição meta? Por causa de alguns efeitos eletrônicos que acontecem no anel por influência desse grupo. Então, a gente tem dois efeitos importantes, chamado efeito indutivo e o efeito mesômero ou mesomérico. O efeito indutivo, vamos falar então por parte. O efeito indutivo é a atração ou repulsão de pares de elétrons formadores da ligação simples, ou seja, da ligação sigma, que é mais forte, não é isso? Em relação à ligação π, decorrente da diferença de eletronegatividade dos átomos formadores da ligação. Muito bem. Então, esse aqui, olha, a gente tem aqui um grupo, né? Então, tem grupos que aqui, aqui, olha que importante aqui para nós. Esses grupos aqui, grupos que são elétron doadores, que empurram o par de elétrons para o anel. Então, ele aumenta a densidade
eletrônica do anel, esses grupos agem como ativante. Lembre-se de que o atacante ele é um eletrófilo que irá atacar o anel, ou seja, ele é positivo. Lembra na aula passada que nós vimos o mecanismo de reação, o mecanismo de substituição eletrófila? Então, os atacantes eles são sempre positivos. O que significa isso? Ele é um eletrófilo na reação de substituição nos anéis aromáticos. Então, o grupo alquila, por exemplo, é um grupo elétron doador. E a gente tem grupos, né, que são elétron receptores. Eles puxam par de elétrons. Então, nós estamos falando da ligação sigma. Então, eles puxam o par de elétrons para si, diminuindo a densidade eletrônica do anel. Esses grupos agem como desativante. Exemplo, então, o grupo NO2, aqui o grupo cianeto ou nitrila, e aqui os halogênios, tá bom? Que são mais eletronegativos. Então, são exemplos de grupos eletronreceptores. Agora a gente vai ver aqui agora o segundo efeito, que é o efeito mesômero. O efeito mesômero é a atração ou repulsão de pares de elétrons formadores da ligação π, né? Das ligações insaturadas, seja ela dupla ou tripla, quando eles entram em ressonância com o próprio anel benzênico. Então é importante a gente lembrar que o anel aromático ele é constituído, né, de duplas alternadas e que essas duplas elas sofrem a ressonância, que é o deslocamento dos elétrons π ao longo desses 6 átomos de carbono no anel, tá bom? Então a gente vai ver que existem elementos que têm pares de elétrons não ligantes que eles entram em ressonância também com o anel aromático, tá bom? Com os elétrons π do anel aromático. Muito bem, vamos compreender isso aqui então. Então existem grupos doadores de elétrons chamados ativantes. Vejam só, aqui eu tenho um grupo, esse grupo aqui nós vamos estudar numa próxima função oxigenada, né? É um grupo chamado metox, né? Esse aqui é um éter, né? Esse grupo aqui, olha, acontece que a gente tem um oxigênio ligado diretamente no anel e esse oxigênio ligado a um grupo aqui metil, formando um éter aromático, não é isso? O oxigênio tem pares de elétrons não ligantes. Esse pares de elétrons, eles aqui estão situados, né, num orbital p puro, que pode entrar em ressonância também com os elétrons π de onde? Do anel aromático, tá certo? Então, o que acontece? Esses elétrons aqui, ao entrar em ressonância com os elétrons π do anel aromático, isso gera cargas no composto. Isso aqui está na forma neutra. Então, nesse deslocamento, então aqui o que acontece? Se esse par de elétrons ele se desloca em direção do anel aqui, o que acontece? O oxigênio ele fica carregado positivo. E daí, o que acontece? Começa a gerar cargas ao longo dos 6 átomos de carbono do anel. E essas cargas aqui, elas são importantes porque ela pode favorecer, né, o quê? Os ligantes. Nessa forma neutra, isso não favorece a reatividade, mas uma vez carregado, favorece a reatividade. Lembra que as ligações iônicas elas são quase que espontâneas, em função de quê? Em função da presença de cargas, né? Então, carga significa facilitação, né? Facilidade de reatividade, né? Então, o que acontece? Começa a gerar cargas ao longo desses 6 átomos, tá vendo? Então, aqui fica negativo, e depois vai gerando essas cargas aqui, tá vendo? Então gera carga nessa posição, gera carga nessa, e observa que aqui a gente tem as formas mesoméricas desse grupo ativante, que é o grupo metox, até ele voltar à sua posição, à sua fórmula neutra, tá vendo? E aí a gente houve a transposição de quem? Dos elétrons π ao longo de 6 átomos de carbono do anel. Então, olha que interessante, a carga negativa está sempre na posição desse grupo, na posição órton e na posição para. Por isso que eles são orto-para dirigente, tá certo? E lembra que o reagente eletrófilo ele é positivo? Então, ele facilita nessas regiões a entrada dele nessas regiões negativas, porque ele é positivo. Então, a região de melhor reatividade, é justamente na posição órton e na posição par. Então, ativante
porque fornece elétrons para o anel e aumenta a densidade eletrônica. Existem alguns grupos receptores de elétrons, os chamados desativantes. Então, os desativantes, olha que interessante, normalmente eles estão afastados do átomo, por exemplo, aqui do carbono, que está ligado diretamente do anel. Olha o oxigênio aqui novamente. Então, ele tem a dupla. Então, esses grupos receptores de elétrons desativantes, o que vai acontecer? Vai acontecer também esse fenômeno, né, da ressonância, mas agora observa que vai gerar cargas positivas na posição orto e para, tá vendo? Então, ao contrário dos grupos doadores de elétrons. E aí, o que acontece? Essa região aqui está positiva, não favorece a entrada do eletrófilo. O eletrófilo é positivo. Então, o que vai acontecer? O eletrófilo vai acabar aqui atacando uma região neutra. Por quê? Porque aqui está positivo. A região neutra é mais favorável do que a região carregada positivamente. Tá bom? E que é a região, justamente a região aqui meta. Certinho? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Então a gente está vendo aqui o grupo metil, aqui é o tolueno. Um grupo metil ligado ao anel aromático. Tá bom? Numa reação de nitração. O ácido sulfúrico como catalisador. Então nós teremos aqui, quem que vai ser o meu agente eletrófilo? O H2, tá bom? Lembra, aqui é o NO2, esse aqui é o agente aqui é o nosso atacante, o agente eletrófilo. Aí o que vai acontecer? A substituição ocorrerá mais facilmente na posição orto e na posição para. Vai ocorrer substituição na posição meta? Sim, só que numa quantidade e num rendimento muito baixo. E lembra que na reação de nitração nós teremos como produto a água também. Então, esses aqui são os nossos reagentes predominantes. Então vai ser muito importante agora a gente falar em rendimento. Você lembra que nós já falamos isso na reação de substituição em alcanos? Nós já começamos a falar em maior rendimento. Então nós temos vários produtos, entre eles, esses aqui seriam os principais. Portanto, então o produto na nossa reação será o ortonitrotolueno, tá bom? E para-nitrotolueno, que seriam os reagentes de maior rendimento. Agora vamos pegar esse exemplo aqui, olha. Aqui a gente tem o ácido benzoico, esse grupo aqui nós vamos aprender essa nomenclatura mais para frente. Mas já vamos aprender que esse grupo aqui é um grupo desativante. Então ele não favorece a reação. E quando ela acontece, por isso que é chamado desativante, aí ela acontece na posição meta em maior quantidade e maior rendimento. Então nós teremos o ácido meta-nitrobenzoico na posição aqui meta ou na posição 3 em relação ao grupo aqui, o grupo carbox, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo. Então, olha só, o que é importante para nós? Reconhecendo, identificando os grupos ativantes e desativantes, os produtos de nossas reações, vai ter uma predominância conforme esses grupos ligados ao anel, certinho? Então, predomina a substituição na posição meta, no caso do ácido, na nitração do ácido benzoico. Muito bem, então os grupos ativantes, né, eles são substituintes orto e para dirigentes. Ou também, algumas literaturas vai dizer que eles são substituintes de primeira classe, ou ativantes. São substituintes que orientam as substituições para posições 2, 4 e 6, em relação ao grupo que está ligado no anel. Tá vendo aqui? A gente colocou aqui, né? Olha, dado um substituinte X de primeira classe, orto e para dirigente, pertencentes ao núcleo aromático, temos a substituição que vai predominar orto e para. Certinho? E aí, os substituintes orto e para dirigente são ditos ativantes porque a entrada de um primeiro substituinte desse tipo no anel aromático facilita a entrada de um segundo grupo de substituintes. Esses substituintes empurram elétrons para o núcleo aromático. Provocam um efeito mesômero positivo no anel. Foi o que nós vimos anteriormente, facilitando um novo ataque eletrófilo. Já os grupos desativantes, também chamados meta-dirigente ou de segunda classe, são os substituintes que orientam a substituição para a posição 3 e 4. Então, ó, dado
um substituinte Y de segunda classe, meta-dirigente, pertencentes ao núcleo aromático, nós temos aqui, então, a substituição vai ocorrer de forma mais fácil na posição meta. Tá bom? Os substituintes metas dirigentes são ditos desativantes porque a entrada de um primeiro substituinte desse tipo no anel aromático dificulta a entrada de um segundo substituinte. Tá bom? Esses substituintes atraem elétrons do anel aromático, provocam um efeito mesômero negativo no anel, dificultam um novo ataque eletrófilo. Lembra que o eletrófilo então o eletrófilo é positivo, tá certo? Então vamos lá. Substituição em derivados do benzeno. Nós vimos dois exemplos práticos, né? Assim, o substituinte ligado ao núcleo aromático polariza as ligações, induzindo alternadamente um caráter negativo a certos átomos de carbono e um caráter positivo a outros átomos de carbono. Olha que interessante aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, né? A molécula do fenol. Estou chamando de exemplo 1, já colocamos dois exemplos anteriormente. O fenol, tá vendo aqui, olha? Então, aqui tá a hidroxila ligada no anel. O oxigênio é mais eletronegativo. Concorda? Então é importante aqui para a gente, olha só, não precisa de decorar nada. Vamos lembrar que o oxigênio é mais negativo que quem? Que o carbono e que o hidrogênio, não é verdade? Ele atrai. Né? O que significa essa eletronegatividade? Esses pares de elétrons da ligação covalente tendem a ficar mais perto de quem? Do elemento mais eletronegativo. Por isso que ele é chamado de mais eletronegativo. A tendência do par de elétrons da ligação covalente é ficar mais próximo dele. Tá bom? Os elétrons da ligação com carbono 1 do anel aromático adquirem, então, caráter positivo. Percebe? Então, vamos ver. Aqui, olha, o oxigênio. Então, lembra que ele tem uma carga parcial 2-, não é isso? Então, o que acontece? Ele sendo negativo, o que vai acontecer aqui com esse carbono aqui? Ele vai ficar positivo. Automaticamente, a gente já sabe que o hidrogênio também é positivo. Tá bom? Então, o oxigênio sendo mais eletronegativo e atrai para perto de si os elétrons na ligação com o carbono do anel aromático, adquire, então, um caráter positivo. E olha que interessante, que legal, que vai acontecer com o carbono 2 e 6. Se esse aqui é positivo, aí ele vai ficar negativo. E aí o carbono 3 e 5 fica positivo. E o carbono 4 fica negativo. Estão observando, então? Então, o que está acontecendo aqui? O eletrófilo é positivo, né? Então, vai favorecer, né? Então, como o atacante é sempre um eletrófilo, e aí favorece na posição orto e na posição para. Então, a substituição ocorrerá nos átomos de carbono que tiverem um caráter negativo. A eles aqui, tá bom? A posição orto e para. Tá vendo? Quando a gente raciocina em termos de eletronegatividade, facilita bem. Né? E aí nós não precisamos de decorar grupos. Né? Esse fenômeno induz a polarização alternada dos demais carbonos do anel. Nós não podemos pensar na molécula no seu estado neutro o tempo inteiro. Certinho? Então, as moléculas elas têm esse dinamismo, né? Esse dinamismo em termos de carga, em termos físicos. Conclusão, o grupo OH é orto e para-dirigente, pois o carbono 2, 4 e 6 são os que adquirem caráter negativo. Muito bem, vamos pegar o exemplo 2, a molécula do nitrobenzeno. Então, lembra aqui, ó, o nitrobenzeno, certinho? Nitrobenzeno. O grupo NO2, tá certo? Olha, o nitrogênio e o oxigênio, por ter pares de elétrons não ligantes, então facilitam também aqui que ocorra o efeito que a gente chama aí, né, o efeito mesomérico, tá bom? Então, olha, o oxigênio é mais eletronegativo, né? E aí o que vai acontecer? Ele atrai para perto de si os elétrons da ligação com o nitrogênio, certinho? Então, nós teremos, né? Então, o que vai acontecer? Nós teremos aqui, olha, o oxigênio tem um caráter negativo, né? Atrai para si os elétrons da ligação com o nitrogênio, que então adquire um caráter positivo, porque ele está do lado de quem? De um elemento mais negativo. Induz o carbono 1, o que vai acontecer? Esse aqui é positivo. O carbono 1 agora fica negativo, ao contrário do exemplo anterior. Né? E aí adquire um caráter positivo e induz o carbono agora, né, aqui a cargas alternadas ao longo do anel. Se esse aqui é negativo, aqui fica positivo. Agora aqui, o carbono 3 e 5 fica negativo. O carbono 4
positivo. Tá vendo? Então aconteceu uma indução de cargas alternadas ao longo dos 6 átomos de carbono no anel. E aí, então, o carbono 1 do anel aromático induz a polarização alternada dos demais carbono do anel. O que vai acontecer, né? Aí o grupo NO2 é metadirigente, pois o carbono 3, tá bom, então? O carbono 3 e o carbono 5 são os que adquirem um caráter negativo. Tá vendo? E lembra que o eletrófilo é positivo, né? Então, aí estão entendendo agora com mais tranquilidade por que um grupo é ortoparadirigente e o outro grupo é metadirigente, né? Então, por causa dessa indução de cargas ao longo do anel. Agora, olha que detalhe importante, né? Um detalhe importante é que os halogênios, né, cloro, bromo e iodo, são desativantes, né? Aqui, o que acontece? Ele é desativante, ele é negativo, não é verdade? Então, aqui a carga é negativa. Ele vai induzir as cargas aqui alternadas ao longo do anel. Aqui fica positivo, tá certo? Aqui fica negativo, essa região. Agora, esses dois aqui fica positivo e aqui fica negativo, tá vendo? Os halogênios são desativantes, é um caso particular. No entanto, eles são ortoparadirigentes. Tá vendo? Por causa de quê? Por causa da eletronegatividade aqui do cloro. Né? Os halogênios são mais eletronegativos do que o átomo de carbono aqui adjacente, que vai polarizar, né, alternadamente os demais átomos do anel. Certinho? Então são chamados desativantes fracos, porém orto e paradirigente. Então aqui é só uma curiosidade para a gente ver aqui, né, que a gente tem a ordem de eletronegatividade dos elementos, certinho? Na tabela. Então aqui a gente tem uma tabela, lembrando que quando a gente se desloca, né, aqui para o sentido à direita do nosso olhar, a gente tem aqui a tendência de aumentar a eletronegatividade dos elementos dentro da nossa tabela periódica, tá bom? Então os grupos ativantes e os grupos ativantes, também chamados de orto e paradirigentes, aqui a gente tem a ordem crescente de intensidade, ninguém precisa de decorar isso, claro que não, mas a gente tem os grupos ortoparadirigentes, os grupos ativantes. O grupo amina, nós vamos estudar essa função com mais propriedade posteriormente. O grupo hidrox, né? Aqui pode ser ligado um anel aromático a um fenol, ligado à cadeia carbônica, se trata de um álcool. Grupo éter, amida, fenil e o grupo alquilo. Dentro dos grupos alquilos, nós temos esses grupos aqui, né? Então, aqui a gente tem o tertibutil, aqui a gente tem, né, esse aqui é o 1, 2, 3, né? É o chamado aqui, é o isopropil, né? Isso, 3 átomos de carbono com o grupo CH, isopropil. Esse aqui é o grupo etil e esse aqui é o grupo metil. São os principais grupos alquilos, né? Os halogênios são os grupos ativantes. Ou melhor dizendo, os halogênios não são ativantes, são desativantes, porém orto e paradirigente, como nós vimos no slide anterior, tá bom? E aqui tem os grupos desativantes. Olha, curiosamente, então aqui, ó, o átomo que está ligado à cadeia carbônica aqui, né, seja um nitrogênio ou oxigênio aqui, eles são sempre saturados, ligações simples. Ah, tem uma dupla aqui, mas quem está ligado à cadeia, aqui o anel aromático, é o nitrogênio, que está fazendo ligações simples. Isso é uma constatação que a gente está fazendo. Para até facilitar, eu decorei e esqueci. Não precisa preocupar com isso, tá vendo? Então, uns macetes que nos ajudam muito, tá vendo? Esses átomos ligados à cadeia carbônica, que no caso é o anel aromático, são sempre saturados. Agora, olha que interessante. Já os átomos ligados à cadeia aromática, que é o anel aromático, dos grupos desativantes, eles são sempre aqui, olha, tem uma dupla ou tripla. Então, o grupo NO2, o grupo aqui cianeto, o grupo nitrilo, o grupo carboxílico, né? Então, o carbono fazendo uma dupla aqui, fazendo uma tripla, faz uma dupla aqui. Aqui ele faz a dupla também, aqui faz dupla, faz dupla. Então, esses grupos aqui são chamados grupos desativantes e metadirigentes, tá bom?
Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, nós já vimos exemplos anteriormente, esse aqui nós já vimos, né, que é o tolueno. Então, olha só que interessante, mas aqui nesse slide vai nos apresentar um número, olha que interessante. Então, a nitração do tolueno é um grupo ativante. Então, o que vai predominar? Vai predominar a substituição na posição orto e na posição para. Olha que interessante. Então, a gente está vendo aqui uma novidade para nós. Então, é possível quantificar isso, né, no laboratório. Então, 59% do produto da nossa reação é a substituição que ocorre na posição orto. 37% na posição para e apenas 4% na posição meta. Então, a gente vai utilizar aqui, né, muito termo assim, qual vai ser o produto predominante? Nós vamos colocar esses dois. Tem que decorar 59%, 37%. Não, não é isso o nosso objetivo. E nem da Química Orgânica 1 e 2 do ensino superior. Não tem esse objetivo. Qual é o nosso objetivo? É só para a gente identificar que, de fato, o produto principal é o orto e para. Certo? E aí é claro que nós vamos ter como produto da reação também água, não é verdade? Então nós teríamos também como produto da reação água, o hidrogênio aqui, certinho? Agora observa só, a nitração do nitrotolueno, olha que interessante. A nitração do nitrotolueno, esse aqui é um nitrotolueno, nós já aprendemos o nome dele, não é assim? Perdão, não é nitrotolueno, é um nitrobenzeno, tolueno aqui de cima. Esse aqui é um nitrobenzeno, corrigindo, não é isso, pessoal? O grupo nitro, lembra que o nitrogênio faz duas duplas com oxigênio, uma dupla com um átomo de oxigênio, outra dupla com oxigênio. O nitrogênio aqui, ele é desativante. Então, quem vai predominar? A substituição na posição meta, 93% de meta de nitrobenzeno. E apenas 6 e 1% de orto de nitrobenzeno e para de nitrobenzeno, respectivamente, além da molécula de água. Certo? Então, esses aqui, o tolueno é ativante, orto para dirigente, e o nitrobenzeno é desativante, meta dirigente. Tá bom? Então, aqui de novo o tolueno. Então, agora aqui, o tolueno, agora, olha que é legal nessa reação aqui, que nós vamos, uma coisa importante. Conforme o reagente, está vendo que a reação de cloração, para que ocorra substituição no anel, né, nós temos que ter um catalisador. Que nesse caso aqui não teve catalisador, foi luz UV e aquecimento. Então, luz UV e aquecimento não tem força suficiente para que haja a substituição do hidrogênio no anel. Então, precisamos de catalisador, que no caso, aí vai ser o cloreto férrico, certinho? O cloreto férrico é o catalisador. Quando a gente tem a luz UV e aquecimento, então o que vai acontecer? Vai ter um comportamento aqui, o grupo substituinte, ou seja, a ramificação, vai ter um comportamento igual ao dos alcanos, certinho? Então, a substituição vai ocorrer no grupo CH3. Então, aqui, olha, vai haver a cisão homolítica, não heterolítica. Então, a substituição aqui é via radical livre. Nós vamos ter um Cl aqui, que vai substituir aqui o hidrogênio. E o outro hidrogênio, na formação, se junta ao Cl na forma de radical livre, né, com elétrons emparelhados na formação de HCl. Esse aqui é o cloreto de benzila, também é um haleto de arila, certinho? Então, olha, essa reação ela pode ter continuidade. Olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos uma reação, né, com Cl2 em presença de UV. Aí nós temos a presença do cloreto de benzila, tá vendo? Aqui nós temos a formação, a halogenação pode continuar, tá bom? Então a gente vai ter a formação desse produto aqui. E se a halogenação continuar, nós teremos a formação desse composto aqui, certinho? Sempre mais HCl. Para cada produto nós temos uma formação de um HCl. Então, em ramificações acíclicas e saturadas, tá vendo aqui? Aí nós estamos tendo esses produtos da reação. As ramificações, então, estão reagindo como se fosse um alcano, tá bom? Então, olha só, agora que interessante, né? A mesma reação. Agora, se eu tiver o catalisador, cloreto férrico, aí sim a substituição, o local dela vai ser no anel, tá bom?
Então, nós podemos aqui, lembra que isso aqui é um ativante, ele pode ser na posição orto, mas poderia também ser na posição par, tá certo? Poderia ser aqui também, tá bom? Poderia ser aqui também. Se você colocar no exercício que foi na posição par, está correto. Na posição orta, o que? O produto de maior rendimento. O que você não pode colocar é na posição meta aqui, que seria o menor rendimento, mais HCl. Então, com a presença do cloreto férrico, a substituição ocorrerá no anel e o mecanismo será um mecanismo de substituição eletrófila, tá bom? Já agora, na presença de UIV, a substituição ocorrerá fora do anel. Então, nós tivemos aqui a formação do cloreto de benzila, tá bom? E aí, a gente encerra mais uma aula nossa e teremos aí, aguardando, e a gente encerra aqui as reações, a gente encerra as reações de substituição nos hidrocarbonetos, alcanos e aromáticos. Muito obrigado, tá aqui as nossas referências e obrigado pela sua atenção.